noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz e eu tô passando aqui hoje para falar sobre Corinthians 2, Grêmio também 2, o último jogo do primeiro turno do Corinthians dentro da sua casa, o último jogo do turno em si. E o Corinthians conseguiu um empate hoje contra o Grêmio, um resultado que, pela tabela, na minha visão, não é um bom resultado, visto que o Grêmio é uma equipe abaixo da gente, é uma equipe que tem 2 jogos a fazer, e se vencer esses 2 jogos, já é uma equipe que passa o Corinthians. E o problema de se empatar dentro de casa é aquilo. Dentro de casa, o Corinthians tem que vencer a grande maioria dos seus jogos. Tem que fazer a sua torcida ser uma força, a sua torcida te empurrar. É claro, o Grêmio é um time bom, é um time que está numa posição que provavelmente não vai terminar. O Grêmio é um time que mostrou hoje que quando você dá vacilo, quando você bobeia na frente deles, eles vão lá e fazem os gols. Mas, olhando a tabela do Corinthians, era muito importante a vitória hoje. Não vou criticar de tudo, não vou bater de todas as formas, porque nos 3 jogos que o Ramon Dias fez até agora, são 7 pontos de 9 possíveis. Tá ótimo. Mas hoje, eu acho que foi talvez o pior desses 3 jogos que o Corinthians fez sobre o comando do Ramon Dias, e é sobre isso que a gente vai falar hoje no vídeo, no canal aqui do Torcedor Corintiano. Antes da gente começar, claro, aquele ritual de sempre, que é pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like, seguir a página, enfim, deixem o like aí, vamos compartilhar essa página para ela alcançar números ainda maiores. Para a gente começar falando do que foi o jogo hoje, o Corinthians entrou com a mesma formação do último jogo contra o Bahia. E eu tinha dúvidas se o Ramon Dias ia fazer isso mesmo ou se ele ia ajustando o time de acordo com cada adversário. Quem assistiu, e se vocês não assistirem, entrem no canal e vejam o vídeo sobre o jogo do Bahia. O Corinthians entrou com uma formação que anulou o esquema tático do Bahia, que é um time que joga muito por dentro, muito usando os seus meio-campistas. Só que hoje o Corinthians entrou com a mesma formação, então entrou com 3 zagueiros, os 2 laterais abertos, fechando essa linha de 5. Uma dupla de volante, hoje, no lugar do Alex Santana, que estava suspenso, entrou o Ranieri. E dos outros 3 jogadores de frente, Garro, Romero e Yuri Alberto. O problema foi, o Grêmio, ele meio que replicou a marcação do o esquema tático do Corinthians e igualou. O Corinthians jogou meio que como um espelho. Isso quer dizer que o Corinthians fez um jogo ruim? Não, o Corinthians não fez um jogo ruim. A diferença de hoje para o jogo contra o Bahia é que, individualmente, alguns jogadores do Corinthians foram muito abaixo. Félix Torres hoje jogou muito mal. O André Ramalho não fez uma partida tão segura quanto ele fez contra o Bahia. O Kaká, a mesma coisa. O Hugo hoje foi o Hugo normalmente que o Hugo é. O Ranieri não conseguiu dar a mesma intensidade que o Alex Santana deu no jogo contra o Bahia. O próprio Rian participou, mas hoje, eu acho que talvez nessa área, jogando em casa, talvez ali fosse mais interessante, eu não sei, estou supondo, o Bidon, para que o Bidon ajudasse mais essa triangulação de bola. Não que o Rian tenha ido mal, não entendam isso. O Rian foi talvez um dos melhores do Corinthians hoje. Mas o Rian é um cara mais de pegada, é um cara mais de proteção, é um cara mais de desarme. Ele até acerta um belo chute no primeiro tempo, mas eu acho que para propor o jogo, talvez um outro volante mais ofensivo, um volante mais criativo. E do meio, e dos outros 3 jogadores de frente, talvez só o Garro, talvez não, só o Garro fez uma partida assim muito boa. Tanto o Romero quanto o Yuri Alberto ficaram abaixo. Então vocês percebem que o time não foi todo como mal, mas ele não foi no mesmo nível que apresentou contra o Bahia, que foi numa intensidade, num nível muito alto. E para piorar tudo, para complicar tudo ainda, o Corinthians tomou novamente um gol com 1 minuto e meio de jogo. Um gol que, assim, eu acabei de elogiar o Garro, que foi o cara da partida. E eu sei que a característica do Garro não é marcar. Mas me incomodou a forma tão simples, tão fácil que ele foi driblado pelo Soteldo no primeiro gol. O Soteldo é um cara destro, que tá indo para cima de você. Eu sei que pode ser uma loucura o que eu vou falar, mas você tem a cobertura chegando caso ele corte pro meio. Se ele corta pro meio, tem um cara ali já próximo dele. Você não pode dar o fundo pro Soteldo.
Se é um cara canhoto que tá vindo pra cima do Garro, é o contrário, dá a linha de fundo pro cara e obriga ele a chutar com a perna direita, que não é uma perna boa. O Garro deu a linha de fundo pro Soteldo, que driblou ele com uma facilidade enorme, levou na linha de fundo, cruzou, e aí o primeiro, na minha opinião, falha do Félix Torres o Félix Torres junto com o Ranieri foi facilmente batido pelo zagueiro dos caras, que subiu sem chance pro Hugo. Mas foi muito fácil. O Félix Torres não conseguiu subir, não conseguiu atrapalhar o zagueiro, o atacante dos caras, o Ranieri também não, e aí com 1 minuto e meio o Corinthians já estava atrás do placar. E aí gerou uma dúvida, como é que o Corinthians vai se portar agora estando atrás do placar? Porque aí você monta um time, na teoria, mais defensivo, mais fechado, agora você vai ter que propor jogo. E o primeiro tempo do Corinthians não foi ruim. Muito pelo contrário, o Corinthians propôs jogo, o Corinthians tentou criar. Teve dificuldades, mas viu na figura do Garro o cara, assim, achando bola toda hora, passe em profundidade, chamando o jogo, fazendo virada, tocando de um lado, tocando do outro, buscando o jogo. Hoje o Garro jogou como um legítimo camisa 10 e jogou muito bem. O Garro, se tivesse uns atacantes melhores na frente dele, uns atacantes que aproveitassem mais as oportunidades, uns atacantes que se movimentassem melhor, uns atacantes que buscassem os espaços certos, o Garro era para ter, sei lá, umas 5, 6, 7 assistências a mais fácil no campeonato. Hoje, só no primeiro tempo, ele achou uma bola em profundidade para o Yuri Alberto, que no domínio já adiantou demais a bola e se matou, que se é um cara melhor, domina essa bola já dando no gol, já faz o gol. Ele acha depois uma outra enfiada para o Yuri Alberto que leva e bate cruzado, a bola sai pelo lado do gol, que também foi um outro excelente passe, fora o gol que ele fez no final do jogo. Né? Então, o Garro foi muito bem no jogo. O Corinthians busca o empate numa bola parada e já merecia o empate, a verdade é essa. O Corinthians merecia o empate porque o Grêmio faz o primeiro gol nos minutos iniciais e depois não consegue mais jogar. O Corinthians conseguiu jogar a bola e foi por isso que eu disse que talvez, se no lugar do Rian tivesse um cara mais... o bidon, podemos dizer, talvez essa triangulação fosse melhor. Talvez não precisasse nem tirar o Rian. Talvez, se não tivesse um dos zagueiros, estivesse jogando com uma linha de 4, e Bidon, Rian e Ranieri ali, talvez melhorasse. Caraca, que susto, malandro. Ou, aí se você quisesse abrir mais o time, tivesse entrado sem um zagueiro e talvez com o Coronado, não sei, mas uma criatividade maior. Porque o Corinthians acha um gol num pênalti que as pessoas vão reclamar. Eu vou ser sincero, quem acompanha o canal aqui sabe que eu sempre dou a minha opinião, independente de qualquer coisa. Se fosse contra o Corinthians, eu também ia reclamar, porque tem um puxão na mão do Romero, mas a gente sabe que quem já jogou futebol, quem não jogou futebol, quem vê futebol, enfim, qualquer pessoa que acompanha o futebol, não precisa nem ter praticado, isso acontece toda hora no jogo e nunca é dado. Então, é possível dar aquele pênalti? É possível dar aquele pênalti. Como também é possível não dar aquele pênalti. Se o juiz tivesse falado assim, segue o jogo, eu duvido que nós estaríamos reclamando. E o juiz dando pênalti também não tem muito o que falar. Assim, eu reclamaria se fosse contra a gente, como os gremistas vão reclamar, como todo mundo vai encher o saco, mas enfim. E aí foi o Yuri Alberto por pênalti, eu tenho certeza que todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou com medo, e o Yuri Alberto conseguiu fazer o gol, o que fazia justiça ao primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi muito bom do Corinthians. Não foi um primeiro tempo ruim. Foi um primeiro tempo onde a gente faltou aproveitar algumas oportunidades e talvez faltou um lateral direito melhor, um lateral esquerdo melhor para apoiar mais, talvez um outro cara no meio de campo para dar mais triangulação nesse meio de campo. E para mim, o que mais me incomodou realmente no primeiro tempo foi o nosso sistema defensivo. O nosso sistema defensivo no jogo todo, mas o primeiro tempo, cara, teve uns 3 laterais do Reinaldo que ele cobrava aquele lateral longo, que acho que o primeiro, o time tá avançado, acho que esqueceram que lateral não tem impedimento, o Reinaldo cobra um lateral nas costas de toda a defesa, nas costas do Odair Ramalho, de todo mundo, e quase sai um gol, mas é por um milagre do Hugo que não sai o gol. E depois tu vi outras 2 bolas, uma que o cara jogou no meio da nossa defesa e o cara fez um pivô e a bola quase saiu outro gol,
e outra bola que também gerou um puta perigo no lateral. Então hoje o Ramon Dias vai ter que entender o que não deu certo no sistema de 3 zagueiros dele. Se foi só erros individuais ou se foram os posicionamentos. Mas tanto no primeiro tempo quanto no segundo, não deu certo. E aí, outra coisa que me incomodou muito no Ramon Dias hoje. Por que não alterar esse sistema? Por que não mudar o time? Muda o time quando tava 0-0, quando tava 1-1, no intervalo. Altera as coisas e o Ramon Dias alterou, mas não da forma que a gente queria. Porque no segundo tempo ele começa a mexer no time, e aí ele tira o Mateuzinho, que estava muito mal no jogo. Só que ele tira o Mateuzinho e não coloca o Fagner. Ele tira o Mateuzinho e abre o Félix Torres. O que eu não entendi, porque o Félix Torres depois ia errar no lance do gol, mas ele já vinha fazendo uma partida muito ruim. Ele coloca o Charles de volante, mas o Charles vira quase um meio atacante. Estava toda hora aberto na ponta. Então talvez se fosse você colocar o Charles ali, sei lá, tira o Rian e coloca um Coronado, tira o Rian e coloca um Wesley, avança o time. Se você tem os 3 zagueiros, tira o Mateuzinho e tira o Félix Torres, coloca o Fagner, coloca o Charles, coloca um outro cara. Ele não fez nada disso. Aí o time ainda contou com o Hugo perdendo uma chance incrível, cara a cara com o goleiro, cara a cara com o goleiro. Ainda teve o Yuri Alberto fazendo um bagulho que, mano, tá me irritando cada vez mais, porque o cara errar um passe, errar isso, errar aquilo, vamos dizer que dá pra entender. Agora, o Yuri Alberto tem que disputar mais a bola no corpo com os caras, velho. Não dá pra ele achar que toda bola que o cara dá um tranco nele, ele voar, o juiz vai dar falta, vai dar pênalti, vai dar alguma coisa. Meu, disputa no corpo com o cara, briga com o cara, ocupa o espaço, luta com o cara. Não dá pra vir. O Yuri Alberto, ele é o seguinte, quando a bola é pra disputar, ele se joga. Quando o cara tá protegendo e ele tá atrás do cara, ele faz a falta burra. Então, tirando toda a parte técnica que o Yuri Alberto erra, todos os passes, os domínios, hoje ele até conseguiu acertar 2 pivôs lá que eu não entendi. Conseguiu fazer 2 pivôs, aí uma hora ele tocou pro Charles impedido, mas tem que segurar essa bola, dominar, botar o cara. Não dá pra ficar toda hora caindo. Puta que pariu, que encheção de saco, velho. Toda hora o Yuri Alberto cai. Toda hora. E aí, não tem como não pegar no pé do cara, velho. Porque ele faz um gol, mas perde outro como ele perdeu no primeiro tempo. Aí uma bola que é enfiada pra ele, ele se joga. Aí teve uma bola que ele pegou dentro da área, mano. E ele deu uma cavadinha, velho. Do nada, mano. Um bagulho sem sentido nenhum, tipo. Que bosta foi essa, mano? Mas ele tentou uma cavadinha e não deu em nada, porque não ia dar em nada aquela cavadinha, era impossível dar alguma coisa. E pra piorar o Corinthians como um todo, o Félix Torres cagou no pau. Com força. Porque o Félix Torres que vinha mal e entendam, vocês podem acreditar ou não, mas eu já teria tirado o Félix Torres antes, colocado o Fagner pra dar profundidade pelo lado direito. Porque o Félix Torres fazia uma partida muito inconstante. O Félix Torres ele é um zagueiro inseguro, é um zagueiro afobado, é um zagueiro assustado, ele é um zagueiro que não passa confiança, só que tem jogos que ele consegue meio que camuflar isso. Hoje isso daí tava tudo vezes 1000, ele tava nisso ao quadrado, ao cubo, sei lá, milhares de vezes maior. E aí ele erra um passe na saída de jogo que não pode errar, e aí pega a defesa toda aberta, 2-1 no final do jogo, aí foi um balde de água fria absurdo no torcedor. Porque o Ramon tinha acabado de mexer no time, tinha acabado de botar Coronado, tinha acabado de botar o Wesley, tinha acabado de botar o Pedro Raul. E aí ali, mano, a gente falou, puta, se perder pro Grêmio agora vai ser osso, mano. Porque se perde pro Grêmio agora, o Grêmio fica a 1 ponto de distância, com 2 jogos a menos, aí o bagulho ia ficar louco. Mas ainda bem que apareceu o Cigarro, o craque do time, o camisa 10. Tomare que não venda ele. Ah, se chegar por tantos milhões a gente vende. Não, mantenha o cara. Monta um time. Vamos deixar o melhor jogador do time. Vamos deixar ele jogar. Depois do jogo ele até falou, cara, eu joguei na posição que eu gosto. Ainda bem. Porque o Wesley faz uma ótima jogada e acha o Garro de frente pro gol. Fora da área. A bola gruda no pé dele. Não é que ele domine a bola de uma distância. Ela tá grudada no pé dele. E ele dá aquela nheca. Já vê aquela nheca na bola? Aquele nojo. Que não é qualquer um que faz. Tipo, eu não tenho esse nheca aqui, essa tilepa, dá aquela chapada. Ele dá uma chapada no ângulo, um golaço. E aí
finalzinho do jogo, o jogo tinha acabado, acabou ali. O Corinthians não chegou mais, o Grêmio não chegou mais, o Corinthians parecia que estava feliz com 2-2, e o jogo acabou empatado, e aí volta aquilo que eu falei no início. Visto que o Corinthians ficou 2 vezes atrás do placar, tudo bem, é um bom resultado. Quando você olha para a tabela, é um resultado que pode complicar um pouquinho lá na frente. E aí a outra notícia que a gente teve na noite, né, foi no intervalo, da volta do intervalo, um bando de foguetório, paz, luz e os caras do Grêmio puto, e fogos pro alto, fogos pro lado. O Corinthians anunciou o seu novo patrocinador master, que é a Esportes da Sorte. Um contrato de 3 anos e os valores dizem que giram em torno dos 300 milhões de reais. Esses 300 milhões de reais não vão ser pagos 100 milhões por ano. Uns valores, uma parte aqui, outra parte no ano seguinte, outra parte no outro ano. Tem divisões desse dinheiro. Isso vai ficar mais bem explicado. A gente traz um vídeo para explicar isso bem certinho. Mas a real é que até no segundo tempo já voltou com o Esportes da Sorte na camisa. É o novo patrocinador do Master do Corinthians pelos próximos 3 anos pelo clube do Corinthians. Destaques positivos do jogo. Rodrigo Garro foi o cara da partida, jogou muita bola hoje, foi o destaque para mim. O segundo, cara, eu vou colocar o Rian. Eu falei do Rian, mas ele foi um dos melhores do jogo. Eu não achei ele mal, é que eu achei que talvez outras características entregassem mais pro Corinthians. E o terceiro, eu acho que eu vou colocar o Hugo Neneca. Não foi... Tá um barulheiro aqui no meu cantinho aqui do espaço aqui que eu tô meio assustado. O terceiro foi o Hugo Neneca. Pô, o goleiro tomou 2 gols, mas ele não foi o culpado, fez uma defesaça num chute do Soteldo. E dentre todo o time hoje ele não foi mal. Então eu vou colocar ele como um dos destaques. E os destaques negativos do jogo. Félix Torres falhou muito grosseiro mesmo. Eu vou colocar os 2 laterais. Vou colocar os laterais contando como um. E eu vou colocar o Yuri Alberto, cara. Eu vou colocar o Yuri Alberto porque ele perdeu um gol que não se pode perder. Mesmo ele tendo feito o gol de pênalti, um atacante tem que aproveitar aquela oportunidade que ele teve na linha de fundo lá, que ele teve em profundidade, e não pode perder aquele gol. Então esses são os destaques negativos e positivos do jogo. Próxima rodada agora a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa, jogo dificílimo. Vamos ver o que o Ramon Dias prepara, vamos ver como que o time vai para lá. De qualquer forma, algumas contratações ainda precisam ser feitas para dar uma encorpada nesse time e fazer com que esse time melhore. Agradeço muito a todos vocês que chegaram até aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, uma ótima noite. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Forte abraço e vai Corinthians!